Olá, comunidade. Vou falar sobre a sustentabilidade financeira e orçamentária da Unesp. No dia 22 de fevereiro, foi apresentado ao Conselho Universitário uma minuta de resolução para atender a essa sustentabilidade. É importante deixar claro que esta sustentabilidade não se dá só por uma intenção, ela se dá dentro de um contexto maior. E o contexto maior que a gente precisa eleger, identificar, é o que nós chamamos de planejamento estratégico como eixo transversal. O que significa isso? Quando eu penso em planejamento estratégico, eu penso na minha situação do presente, olhando numa perspectiva de futuro. Se eu não agir de uma certa maneira agora para evitar uma situação futura desfavorável, eu poderei me encontrar numa situação ruim o suficiente que eu não consiga contornar. Dito de outra forma, aquilo que eu faço hoje no presente, eu preciso pensar nas suas consequências futuras, mas também aquilo que eu deixo de fazer no presente poderá ter consequências futuras bastante negativas. Nesse sentido, o que nós estamos propondo, né, é a questão desse eixo transversal no sentido de articular todas as forças e potencialidades que a Unesp representa. É uma articulação dos recursos para cotejar tanto ganhos quantitativos quanto ganhos qualitativos. Por que isso? Para que nós não pensemos somente em ganhos enquanto simples racionalização de processos de trabalho. Olhando para a situação presente de uma situação de crise, o que nos vem? Nos vem que precisamos cortar. Se eu corto, eu posso nesse momento comprometer em demasia a universidade. É melhor a gente olhar para a situação de crise numa perspectiva estratégica e articuladora para que esse momento da crise nos propicie alternativas e alternativas criativas que vão nos potencializar enquanto universidade. A questão que está colocada e que nos faz pensar no planejamento orçamentário e financeiro numa perspectiva de sustentabilidade são os valores que nos financiam na forma de cota-parte do ICMS. O que temos nós, né? Numa série histórica que vai de 1995 a 2016, o que nós observamos? Um crescente valor repassado para a universidade. Se nós usarmos uma simples técnica de ver os valores do presente deflacionados, o que nós vemos? Os repasses para a Unesp sendo crescentes significa que o nosso poder de compra, a nossa capacidade de executar as nossas ações vem também seguindo essa perspectiva crescente. Ocorre, porém, que em 2013 nós começamos a vivenciar uma crise. Essa crise se revela para nós na diminuição do valor real repassado para a Unesp. Porém, apesar desse valor real ter sido menor, o valor que nos interessa, que é o valor nominal da cota-parte, ele continua ascendente. Quando nós comparamos, né, a despesa de pessoal com a nossa cota-parte do ICMS, o que nós observamos? Ao longo também da história, essa proporção, tanto da despesa de pessoal como da receita obtida pela cota-parte, ambos caminham na mesma direção ascendente. Porém, essa é uma ascendência nominal. A ascendência real, ela decai a partir de 2013, mas a ascendência nominal continua ocorrendo. Vamos observar, então, nessa situação, em particular, os anos de 2008 a 2011. Nesse quadriênio, o que nós vemos? Uma situação favorável na relação da proporção entre despesa de pessoal e receita. Favorável por quê? Porque fica sempre abaixo do índice proposto no momento de 85%. Mas vamos observar em particular o que ocorre entre 2008 e 2009. Entre 2008 e 2009, nós temos uma queda na arrecadação em relação nominal. Ela cresce um pouco, mas ela perde um pouco do seu poder real. O que ocorre? A proporção entre despesa de pessoal e a receita que nós recebemos, ela se mantém dentro de um nível razoável que a gente pode absorver, portanto, a queda da arrecadação.
O que acontece no ano subsequente, 2010? Há uma recuperação do valor repassado da cota. E essa recuperação, ela é favorável, porque voltamos a ter uma proporção um pouco menor do que em relação a 2009. O que isso nos mostra nesse período? Nos mostra, primeiro, que nós podemos conviver com uma média de 85% de comprometimento da despesa de pessoal com a receita, que nós recebemos a título de cota à parte do ICMS, mas mais importante do que isso, que se em algum momento, dentro de um período, houver uma queda da arrecadação, e isso significar que a despesa de pessoal assume uma proporção um pouco maior, a gente consegue sobreviver, por assim dizer, a esse momento desfavorável. O que acontece no período imediatamente posterior? Se a cada momento a proporção entre despesa de pessoal e receita ela vem crescendo até chegar no ano de 2016, ela se inverter, ou seja, a despesa de pessoal ser maior do que a receita repassada. Mas o que aconteceu também no meio desse período? As nossas reservas foram sendo consumidas. Se nós pegarmos o que nós tínhamos de reservas em 2013 comparado a 2017, as nossas reservas caem significativamente. Então, o que houve nesse período em que a proporção da despesa de pessoal foi superior, gradativamente superior à receita? Nós tivemos que utilizar as nossas reservas. Por isso que nós conseguimos garantir todas as despesas que nós tínhamos como compromisso, principalmente a despesa com o pessoal. Veja bem, o que tudo isso nos ensina? Nos ensina que precisamos ter uma proporção entre receita e despesa de pessoal, uma proporção razoavelmente equilibrada. Segundo, que nós precisamos ter a chamada liquidez, ou seja, reservas financeiras. Sem ambas, nós não podemos ter uma gestão financeira e orçamentária sustentável no longo prazo. Por isso que nós apresentamos no dia 22 de fevereiro essa proposta na forma de uma minuta de resolução. Sinteticamente, o que ela nos diz? Ela diz o seguinte: primeiro, teremos uma meta para no futuro atingir a proporção de 85% da cota parte do ICMS com despesas salariais. Veja bem, é importante observar o que está escrito nessa minuta. É um comprometimento futuro, ou seja, uma meta, algo para ser atingido num horizonte histórico temporal futuro, não é imediato. Alguns dizem que é desde já 85%. Se tivéssemos sugerido algo dessa natureza, nós paralisaríamos a universidade, até porque uma meta dessa é impossível ser atingida de imediato. Portanto, reafirmo que o comprometimento é no futuro com isso. E a segunda questão que nós estamos sugerindo é que nós passemos a ter uma reserva financeira em valor equivalente a um mínimo de 4 folhas de pagamento. Isso por quê? Historicamente, as nossas folhas de pagamento, que são as nossas despesas de maior responsabilidade, se nós tivermos reservado essas 4, conseguimos promover todas as demais despesas e garantir, sem nenhum atraso, todos os pagamentos salariais e eventuais contratações ou reajustes. Portanto, precisamos muito dessa reserva para que mantenhamos esse equilíbrio entre as duas variáveis. A outra questão que está sendo proposta, aquilo que eu acabei de falar, são as metas, são as propostas de como atingir isso. Nós vamos separar duas variáveis importantes: o crescimento nominal do crescimento real. Crescimento nominal é o crescimento que nós denominamos como simplesmente crescer o repasse na mesma proporção da inflação passada. Portanto, meu poder de compra diante do crescimento nominal é o mesmo do período anterior. Se eu tenho só um crescimento nominal, significa que as despesas que eu vou assumir no presente, tendo em vista o que aconteceu no passado, são as mesmas despesas. Então, eu só continuo financiando aquilo que eu já me comprometi. Porém, se eu quiser promover algum tipo de expansão, eu dependo do crescimento real. Sem crescimento real, eu não posso promover nenhum tipo de expansão. Que expansão seria?
levando em consideração a minha principal despesa, as contratações de professores e servidores técnicos administrativos e também as reposições salariais. Ao separar um do outro, nominal do real, eu crio um parâmetro seguro para tomar decisões no presente, cujos reflexos futuros eu poderei sustentar. Daí a questão da sustentabilidade financeira e orçamentária. A nossa proposta se baseia nisso: atingir a meta, garantir a reserva e distinguir crescimento nominal de crescimento real. É sinteticamente essa a proposta. Outros artigos constam da minuta. Esses outros artigos são importantes. Por exemplo, o artigo 6º, que determina que todo e qualquer novo investimento seja precedido por um estudo de impacto. Ou seja, sempre que eu assumir algum novo compromisso no presente, qual será o impacto futuro disso? Poderei garantir essa continuidade ou não? Por isso eu preciso desse artigo 6º, por isso eu preciso me referendar numa minuta para que qualquer nova demanda tenha fundamentada a ela essa questão do estudo. Na proposta original do artigo 6º, nós incluímos ali que seria todo compromisso com custeio e investimentos. Porém, tão logo apresentamos isso, muitos sugeriram a supressão do termo custeio, o que nós imediatamente acatamos, porque a proposta que está sendo divulgada é uma proposta para ser discutida. Nós não podemos pensar nessa questão num escrutínio entre aceita e recusa. Nós precisamos pensar nela, na sua validade, nos seus ajustes e possíveis alternativas a essa proposta. A situação que está sendo imposta à universidade, de extrema escassez, decorrente dessa crise econômica jamais vista na nossa história, 2 anos seguidos de queda do crescimento real, exige que nós tomemos posição muito clara e definida sobre o que vir a fazer. Portanto, precisamos de uma minuta dessa natureza, ajustes a ela ou alternativa a ela são válidos. A mera recusa não vai nos levar a lugar nenhum e vai nos deixar em uma posição de impasse. E por último, outro merecedor de destaque é o artigo 7º, em que nós determinamos que tanto os repasses a título da Lei Candir e dos programas especiais de parcelamento, esses valores que geram em volta de 20 milhões de reais por ano, sejam reservados na forma de uma reserva financeira. Para quê? Para que essa pequena poupança, do ponto de vista relativo da universidade, garanta a situação futura para dar sustentabilidade àquilo que nós almejamos. O que nós queremos? Nós queremos garantir a vida da universidade. Um dos fatores cruciais e estratégicos é o seu financiamento. Se nós soubermos usar no presente, de maneira ponderada, aqueles recursos que a sociedade tem passado para nós, no futuro poderemos enfrentar outras crises e passar por elas ao largo, garantindo aquilo que é mais importante, que é o grande projeto social que a Unesp representa para a sociedade paulista e brasileira.